Por quê? Estamos iniciando uma nova era, a era de Trump 2.0. Donald Trump venceu a eleição dos Estados Unidos com uma grande vantagem. Ele conquistou 7 estados pêndulo, ele também conquistou mais de 71 milhões de votos, ele ganhou da Kamala na votação popular, e nós também vimos o Congresso, ou seja, Senado e Câmara, dominado pelos republicanos. E isto tudo precisa ser repercutido aqui. Por quê? Porque a gente tem impactos diretos e indiretos para o agro brasileiro. Eu estou convidando a Ihara para se juntar a nós nessa super live. Ihara, que é apoiadora dessa super live, estará conosco também no dia de hoje. Já já, assim que nós conseguirmos conectar, vamos chamar 2 analistas para avaliarem conosco as tendências para soja, para milho e para boi. Estarão conosco a Pátria Agronegócio e também a Scott Consultoria. Eu vejo aqui que a Ihara não está conseguindo conectar. Vamos tentar mais uma vez. Fiz o convite e a gente tenta esta conexão para melhorar a informação para todos que estão conosco. Acredito que agora já tenha dado. O pessoal vai fechar a câmera para a gente ficar com a logomarca da empresa. Na sequência, vamos chamar então o Matheus Pereira, da Pátria, e também a Scott, através do Pedro Gonçalves. Nesse instante, gostaria de saber de onde vocês estão assistindo essa live. Contem pra gente, por favor. Cristalina Goiás, na área. Temos também mais gente, vamos lá. Agora sim, o Cândido está por aqui. Muito mais, 260 pessoas já ao vivo na noite de hoje. Vamos chamar então o Matheus, da Pátria Agronegócios, e o Pedro Gonçalves, da Scott, para se juntarem a nós e já começar a responder as perguntas. O que muda a partir de agora? Vamos convidar os nossos especialistas do dia. Temos aqui Matheus, que é analista de mercado da Pátria Agronegócios, e vamos convidar também o Pedro, da Scott Consultoria. Estão convidados, assim que entrarem, a gente já vai ver. Vamos lá, acho que o Matheus está conosco. Seja bem-vindo, Matheus. Olá, Kellen, todos estão nos assistindo. Prazerão estar aqui contigo, minha amiga. Muito obrigada pela sua companhia, Matheus, da Pátria, e também quero agradecer ao Pedro Gonçalves, da Scott. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, boa noite, um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho de tudo que está acontecendo nesse mercado. Dia fantástico, dia importantíssimo para a gente ir direto ao ponto, como a nossa análise é sempre focada na Super Live. Quero agradecer as 360 pessoas que estão ao vivo. A gente não está nem nos primeiros 5 minutos da live, já estamos com o auditório lotado. Obrigada a todos pela audiência e a gente vai começar o nosso bate-papo, lembrando que hoje vai ter resposta ao vivo sobre clima que importa demais. Primeira rodada, todo mundo se acomodou em casa? Pessoal de Paragoninas, Pará tá por aqui. Pessoal de Olegário, Minas Gerais, de Clevelândia, no Paraná e de todo o Brasil. Então, a gente vai direto ao ponto. Matheus Pereira pergunta para você o que muda com a eleição de Trump nos Estados Unidos para preço de soja e de milho. Vem aí uma nova guerra comercial que vai deixar os preços nas alturas para os brasileiros? Olha, Kellen, é o que mais se discute por agora, né? Vale lembrar que ambas as frentes, tanto republicana agora vitoriosa com Trump, como Kamala Harris, né, que representava o Partido Democrata pela reeleição, eram duas frentes, Kellen, que pregavam ainda a intensificação realmente do conflito comercial com a China. Ambos, né, presidenciáveis ali naquele momento, enxergavam, né, que a ameaça chinesa nessa evolução econômica que vem sofrendo ali nas últimas décadas. Porém, né, Kellen, realmente a imagem de Trump é um pouco mais reativa, o mercado criava esse temor, né, realmente com a intensificação do conflito comercial, que foi originado pelo próprio presidente hoje eleito, né, o próximo presidente eleito, o Donald Trump, lá em 2018, o conflito que iniciou com os chineses, né, que entre farpas trocadas vieram a taxar a soja norte-americana com destino à China. Essa taxação hoje, que ela ainda é leve, gente, ela corre sobre 25% do valor total da soja importada pela China de origem norte-americana. O que é se especulado por agora é que essa tarifação ela sofra uma nova elevação, crie mais intensidade nesse mercado, essas tarifas poderão dobrar
realmente ao longo do tempo, Kellen. Só que vale lembrar do ponto concreto, né? Do ponto sólido do que como o mercado se comporta hoje com a atual vigência do conflito comercial. Uhum. Os chineses, já desde 2019, Kellen, que foi o primeiro ano integral com a vigência, com a permanência do conflito comercial entre Estados Unidos e China, vieram concentrando cada vez mais, né, as compras da nova oleaginosa, da nova soja, aqui ao Brasil. Os chineses, Kellen, por praxe, eles vêm agora limpando tudo que é disponível, né, e apto para ser exportado do Brasil em direção à China. Então não muda agora a estrutura, continua concentrado por aqui, Bom, Kellen. esse é um ponto para a gente voltar daqui a pouquinho nas respostas. Pessoal de casa, perguntas, está aberta a rodada aqui. Pergunta de quem estiver ao vivo vai ser prioridade na sequência as perguntas de quem enviaram na caixinha. Matheus disse que as tarifas continuam valendo mesmo na era Biden. A gente tem uma perspectiva de intensificação. Eu vou voltar a te perguntar sobre isso numa segunda rodada. Agora, Pedro, o que muda para o mercado de carne? Hoje os Estados Unidos são o segundo mais importante destino da carne bovina brasileira. Se Trump adotar tarifas mais fortes em relação não somente à China, mas outros parceiros comerciais, como ele propôs lá no plano de governo, que é olho por olho, tarifa por tarifa, o Brasil pode ter dificuldade de continuar exportando os grandes volumes que está enviando para os Estados Unidos? Exatamente. A gente tem que analisar se o Trump vai tomar aquela medida do Big Stick ou vai ser um stick um pouquinho menor, né, em relação a tudo isso que está acontecendo. Então, a gente pensa hoje nos Estados Unidos, nosso segundo principal destino. Por que está acontecendo isso? O rebanho deles está no menor nível da história. Eles estão com uma produção totalmente afetada e têm o maior consumo de carne bovina do mundo. Esse cenário de tarifação, alguma coisa, para esse primeiro momento não deve acontecer, porque recuperar o rebanho bovino é um trabalho que demora aí mais de um ano, né? Você tem os 9 meses de gestação dos animais e até você ter ali o abate é mais um ano, né? Pelo menos 13 meses, que é o que eles utilizam, principalmente no confinamento. Então, é um cenário que deve demorar para eles recuperarem essa produção de carne, que sempre foi característica dos Estados Unidos, sempre foi concorrente do Brasil, cenário de exportação, e hoje é o segundo principal comprador. Então, para esse primeiro momento, não deve afetar tanto assim. O Brasil deve continuar fornecendo, fornece inclusive de 10% a 15% de todo o volume que é importado pelos Estados Unidos, inclusive os dados do USDA com que 2025 o Brasil deve continuar exportando bastante para os Estados Unidos. Interessante. Porque nesse contexto, você dá uma pista para a nossa segunda rodada sobre manutenção de preços, porque um dos fatores que mantém a arroba acima de 300 é a exportação firme. Se a exportação para o nosso segundo mais importante cliente não tem uma alteração no curto prazo, esse é um fator altista para a continuidade de 24 e 25. Volto com você, Pedro. Agora, Matheus, pergunta da consultoria que está por aqui, eu perdi uma parte da consultoria Investimentos Agro, diz assim: quando deve acontecer aumento de compra chinês dos grãos brasileiros? De pronto ou mais à frente no governo Trump? Se puder responder rapidinho, tem muita pergunta para vocês. Show de bola. Olha, sendo bem objetivo, a gente vê que não tem como concentrar mais o que está concentrado. A China compra soja do Brasil tudo o que é possível. Eles não conseguem acelerar mais a compra porque não há mais produto disponível. A China vem comprando do Brasil tudo o que há de soja disponível para ser embarcada e que dá paridade de preço para exportação desde 2019. Então, intensificar o que já está intenso, concentrar o que já está concentrado, realmente não muda, né, essa estrutura já consolidada, Kelly. Então, esses efeitos Trump eles são mais especulativos do que realmente fundamentais. Esse é um ponto importante. Trocando aqui em miúdos, né, a gente está olhando para um cenário de conjuntura, de política, mas tem o fundamento. O fundamento é a oferta, demanda, trazido aqui pelo Matheus. É uma pessoa da nossa audiência que tem um sobrenome difícil, vou tentar aqui, Chimieleski, pergunta: vocês acreditam que os preços das commodities vão reagir a essa eleição no curto, médio ou longo prazo? Fechando, Matheus, você já deu duas respostas na mesma direção, que na minha compreensão fator político importa, mas ele não será o fator que elevará preço de soja e milho no curto prazo no Brasil, porque primeiro precisa aplicar um aumento substancial de tarifa. Quando o Trump assumir, precisa ser a primeira prioridade para então o mercado reagir. O que significa dizer que agora esse não é um fator altista de curto prazo para soja e milho, Matheus? Kelly, pelo contrário, a presença de Trump causa o receio, em especial dentro do território norte-americano, com o consumo de soja, né, para biocombustíveis, de milho para etanol.
Então, o mercado hoje, em Chicago, a soja em Chicago, sofreu, né, com a presença e com a vitória de Trump. Então, a presença de Trump ela é mais nociva no curto prazo ao mercado Sim. internacional do que benéfica. Mas eu falo para o mercado em Brasil, reais por saca. No mercado em Brasil, a gente tem melhor impulsionado, especialmente pelos prêmios de exportação. Porque a concentração existe, fundamentalmente não muda, mas aperta ainda mais o cerco aos chineses que se veem obrigados, né, a continuarem concentrados nas aquisições da soja brasileira. Então, sim, melhora nossos prêmios de exportação, não só do disponível, mas também para o 25, Kellen. Ok, a gente volta a esse tema. Rafael Gonza pergunta para você, Pedro. Arroba do boi vai a R$ 400? Tava brincando bastante, a gente ficava recebendo até 2, 3 meses atrás. Vai chegar a 300 quando? Quando que vai ser? E era complicado a gente chegar a esse cenário anteriormente, agora com essa escassez de compra, né? Dificuldade de compra para o momento, a gente acabou chegando aí, já existe, né? Até 340, alguns relatos. 400, particularmente, eu não acredito, assim, que vai chegar num curto prazo, mas provavelmente 2025, dependendo aí desse cenário da exportação que a gente está tendo, se realmente aquilo que foi desenhado pelo USDA, pela Conab e IBGE também, que desenham uma exportação bem participante em relação à nossa produção de carne para o ano que vem e uma participação de fêmeas bem reduzida. Talvez no final do ano que vem a gente pode estar falando com preços bem próximos até do 400, mas esse deve ser um cenário mais para 2026. A gente ainda está virando o ciclo pecuário, ainda está naquela fase, por mais que os preços estejam explodindo, e a gente também tem um cenário de reposição que deve desenhar aí até a arroba por bezerro aí próximo de R$ 600 por arroba, né? Mas isso ainda tem muito tempo para acontecer. Mas o que Se importa, acontecer. além de você acertar o número em cheio, é a direção. A direção que você está dizendo para a nossa audiência é uma direção altista. Você está vendo que há possibilidades do boi atingir o patamar de R$ 400 por arroba em 2025. Se lá, até lá, vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, a direção é algo importante. Legal, a gente volta com você, Pedro. Matheus, para você, não para de jogar pergunta. Gente, vamos compartilhar essa live para nós batermos o recorde da live passada? Aqui, flechinha abaixo, manda para todo mundo que precisa saber o que vai acontecer com os mercados agro depois da eleição de Trump e, claro, com as condições climáticas do Brasil, dólar próximo de 6 e aquilo que vocês precisam estar bem informado para esse mês de novembro. Daqui a pouquinho a gente bate esse recorde. Van Soski pergunta, Matheus, pode vender soja futura ou deve esperar mais a partir do contexto que tem agora? Pedrão, o trem tá apertado pro nosso lado, hein, meu Tá cara? apertado, a bola de cristal funcionando, né? Mas, ó, a gente tem tido um posicionamento um pouco mais conservador, né? Diferente do mercado pecuário, que passa por um cenário de restrição de oferta, ainda mais de carne nova. No caso da soja, né, a gente vem reconstruindo a oferta. O Brasil, a América do Sul como um todo, as Américas como um todo, passou por 4 anos consecutivos de problemas de safra. Foram aqueles 3 laninhas virando El Ninho. Então, foram 4 problemas consecutivos de safra que trouxeram a contração de oferta. A gente vive atualmente, Kelly, uma neutralidade no mínimo 3.4, trazendo uma percepção do que? Reconstrução de oferta desse ciclo 2025. Então, nessa reconstrução de oferta, cria-se a expectativa de pressão aos preços de commodity. Então, para a safra 2025, o produtor rural no Brasil tem que ter um pouquinho mais de cautela, ele vai ter que ter um pouquinho mais de instinto de sobrevivência, Kellen. Passamos por anos mais benéficos à apreciação dos preços da soja no Brasil, e que agora, né, vem sofrendo essa pressão, essa reconstrução produtiva. Então, sim, é um mercado que precisa de atenção na comercialização, precisa avançar com essas vendas e usar das oportunidades que o mercado nos dá por agora. Aplausos, batemos o recorde da live passada, foi Aí, ó, rapidinho aqui, mas está alcançado o recorde. Obrigada a todos, mais de 400 pessoas se conectando conosco ao vivo no Brasil, neste dia 6 de novembro. Temos aqui o apoio da Ihara nesta super live. Para quem nos assiste, é só acessar ihara.com.br/descontos e acessar as promoções feitas apenas para vocês que assistem essa live. Pacote tecnológico com preço mais barato, desconto da Super Live, acesse e a gente vai trazendo mais informação de qualidade para vocês. Adiante, Lucas pergunta para você, Pedro, o quanto da alta da arroba do boi já foi repassado para o mercado de reposição, principalmente bezerro? mercado de reposição bem movimentado para esse final de ano, né?
Quando a gente pega aí os comparativos ano a ano, a gente está trabalhando aí nos últimos 3, 4 meses com preços superiores ao que estavam trabalhando no mesmo período do ano passado. Então já começa a observar uma recuperação. É claro que não repassou tudo. Boi gordo subiu R$ 90 em 20 dias, praticamente, 30 dias. Foi uma coisa absurda, né? Muito rápido. Estourou. Enquanto a reposição ainda vem um pouco mais devagar. O que acontece na área de reposição? São 2 anos de alta, né, que a gente trabalha dentro do ciclo da reposição. Então, tem um tempo ainda para começar a subir os preços de verdade. Agora, deve estar com ajustes positivos, deve se manter isso até pelo menos para o ano que vem, só que a gente começa o ano com aquela questão da safra de bovinos, né, que é a questão das pastagens ainda bem positivas. Isso não deve dar uma alta tão grande assim, deve até limitar o período, principalmente da safra. Mas nós já trabalhamos com um cenário positivo de preço de reposição, trabalhando positivo, mas ainda ajustes muito leves, até abaixo de 5% em relação a isso. Ou seja, tem espaço para mais alta. Exatamente. Tem muito espaço, inclusive, vão ser 2 anos aí praticamente subindo o preço da reposição. Quando a gente vira o ciclo, 2 anos para frente, pelo menos, né? Muito bem, gente. Obrigada a todos pelas perguntas. Continuem enviando. Eu estou fazendo as perguntas que vocês estão mandando agora ao vivo e as perguntas que já enviaram nas caixinhas. A Ana Silmar pergunta: quanto da soja brasileira 24 e 25 já foi vendido? Esse é um ponto super importante que conecta com a sua última resposta, Matheus. Quanto, hein? Kelly, nesse exato momento a gente tem um pouco mais de 40% da safra 25 vendida, cerca de 42% até a última sexta-feira, o que quando comparado com o ano passado, que tínhamos nesse mesmo período do ano 35%, pouco mais de um terço, porém quando comparado com a média dos últimos 5 anos, estamos ainda muito atrasados na comercialização futura. Nessa mesma época do ano, nos últimos 5 anos, né, chegaríamos perto, já próximo à metade da safra comercializada futura. Então, estamos avançando, Kellen, estamos acima do ritmo observado no ano passado, porém ainda mais lento do que observado tipicamente, né, para a base produtiva nessa época do ano. Muito bem. Aí, dentro dessa lógica ainda, Matheus, para você, muita pergunta de dólar, viu? JD Pfeiffer diz aqui: você acha que o dólar já bateu no teto? Lembrando a todos que nos acompanham, o dólar chegou a ultrapassar os 5,80 nessa semana, beirando ali o patamar de R$ 6, algo que a gente não vê há muito tempo. E a pergunta é: se você acha que bateu o teto e pós-eleição, a divulgação dos cortes do governo, esse dólar deve voltar a 5,40? Pergunta super importante, porque à medida que você falou para olhar para fundamento, oferta e demanda, diminuir o olhar para os fatores políticos, todo mundo olha para dólar. Afinal de contas, corte de gasto do governo, toda essa incerteza em relação à política eleva câmbio, e câmbio eleva preço de reais por saca. Aí a nossa audiência pensa: por que eu vou vender agora se o dólar pode chegar a 6 e eu ganhar mais na minha soja? Como é que está essa situação? Kellen, câmbio também é uma variável extremamente complexa, né, de ser analisada. A nossa equipe de análise voltada à macroeconomia e voltada a câmbio, né, indica que sim, temos capacidade de nova desvalorização do nosso real frente ao dólar, ou seja, um dólar em contínua alta, tá? E o motivo disso não tem essa conexão direta com as novas eleições de Trump. O Trump trouxe essa euforia no mercado na parte da manhã, que foi logo diluída, né? O mercado já foi diluído, fechando até o dia hoje em quedas, tá? Porém, o grande problema é a grande evasão de câmbio que a gente tem do nosso país. Assim como a gente analisa, Kellen, mercado fundamental do boi, quando tem muita oferta, preços caem, quando falta produtos, os preços sobem, mesma coisa para a soja, quando falta soja, os preços sobem e vice-versa. A mesma coisa é analisada para o mercado cambial. Quando há uma atração de investidores, nova moeda estrangeira em circulação dentro do Brasil, aumenta-se a oferta, tendência de queda do câmbio dentro do nosso país. E vice-versa. Quando temos uma evasão tão estimulada, né, por risco fiscal, crise política, um cenário conturbado no nosso judiciário que afasta o investidor do nosso país, acaba que a gente reduz a oferta de câmbio dentro do nosso Brasil, oferta de dólares estrangeiros em circulação, tendência de alta na nossa moeda. Então, sim, Kellen, enxergamos ainda uma tendência altista ao mercado do dólar ao longo de 2025. Poderemos sim alcançar o patamar dos R$ 6. A nossa equipe de entendimento cambial, né, e de macroeconomia identificou que essa é a primeira vez, Kellen, na história do Brasil que a gente tem a capacidade, ou seja, uma oferta de dólar em circulação descontada da demanda que justificaria, sim, câmbio acima de R$ 6 aqui no nosso Brasil. Isso só vai depender realmente do papel e da percepção que o nosso governo traz a esse investidor, que, por enquanto, não é nada agradável, Kellen.
voltar nesse tema, porque se a visão da Pátria é que o dólar pode ultrapassar 6 e a gente tem cerca de 40 e pouco, um pouquinho menos da metade da safra de soja vendida, pode parecer que há uma indicação aí de que é melhor aguardar esse câmbio subir para vender a soja mais cara lá na frente. Será mesmo? Na próxima rodada, o Matheus responde, porque agora a pergunta é para você, Pedro de Coleto pergunta: o dólar alto vai ajudar tanto o pecuarista quanto o agricultor? Qual o impacto desse dólar próximo de 6 para o pecuarista? Pensando no pecuarista, quando a gente fala agora, até desse momento, o que a gente está vendo? A gente teve o gatilho da exportação para essa alta de preços, porque é aquele comparativo, né? Aquela disputa, quem que vai comprar a carne que eu produzi? Aí chega um pessoal que compra em dólar, né? 6-1, muito mais barato para eles, acaba favorecendo essa indústria da exportação e acaba repassando alguma parte para o pecuarista. Pensando até em boi China, negociação aí 325, já tinha falado, né? 340. Então, essa exportação positiva frente ao que a gente está vendo, né, que acaba se beneficiando bastante por esse dólar mais alto, deve trazer ajustes bastante positivos para o pecuarista também. Pensando na rentabilidade, tem que ver se a soja, o milho vai subir o preço e diminuir essa rentabilidade mesmo com a arroba mais cara, né? Muito bom, muito bom. Dólar na mesa, a gente volta para você, Matheus. Se o dólar é para cima, porque vender soja depois é um negócio mais arriscado do que garantir o preço de hoje. Kelly, basicamente porque o dólar não é a única, né, variável que compõe preço dentro do Brasil. O dólar, sim, hoje, já desde 2020, quando o dólar ultrapassou a barreira dos 5, se tornou a variável mais importante na formação dos preços em reais por saca na soja no Brasil. Porém, a gente ainda tem um benchmark, um referenciador, uma referência de preços internacionais chamada Chicago. Ela tem o maior peso fundamental, né, da construção ou não de oferta. Se a gente tem realmente uma oferta inchando mais uma vez para 25, a gente coloca peso a esses preços em Chicago, que podem virar uma balança, né, de contrapeso nas altas do dólar. Por isso que a gente tem esse tanto receio, Kelly, que em 2025, apesar de um dólar mais altista, temos aí um cenário baixista, né, aos preços internacionais da soja. Eu estou com algumas dúvidas, eu vou tentar ver se você me ajuda a entender. A gente tem uma safra nos Estados Unidos que foi boa, a gente tem uma safra no Brasil que, com a regularidade das chuvas, tem indicações da grande maioria das consultorias privadas e até do governo, previsão de safra recorde. Ao mesmo tempo, a gente tem menos da metade da safra nova vendida antecipadamente e uma indicação de dólar mais alto. Olhando esses 4 elementos que estão aqui colocados, a pergunta é: estamos vivendo um momento de oportunidade, um momento de fixação ou não? Os ventos sofram para dólar mais alto e saca de soja mais alto, mesmo que a safra seja recorde aqui. Kellen, quando há, né, a tríplice coroa, os três pilares da soja apontando para altas, né, que seriam dólar, prêmios e Chicago, quando essas três variáveis apontam para altas, sim, podemos tomar mais risco, podemos esperar novas vendas. Porém, em outro momento, onde somente um pilar deles, né, que é o dólar, apontando para alta, enquanto que os demais apontam para queda, é prudente, né, da classe produtiva avançar com as vendas e garantir, pelo menos, né, a composição de custos. É uma safra cara, safra 2025, uma margem extremamente apertada, que além as margens mais apertadas dos últimos 10 anos é a safra 24-25, e em margens apertadas não podemos nos dar o luxo de errar na comercialização, Kelly. Muito bem, Quando a Matheus, margem... explicado. Perdão, por favor. Eu ia falar só quando a margem está gorda, né? Quando está sobrando muito dinheiro na comercialização, qualquer erro de comercialização ela é contraposta. Agora, Muito quando a bem. margem está apertada, a gente tem que ser um pouco mais preciso. Pedro, como que o pessoal da pecuária está avaliando esse momento dos preços dos grãos? Exatamente aquilo que eu havia falado, né? Estava comentando hoje com o pessoal, hoje, agora de manhã, né? Chegaram ligando, questão de dúvida, vai virar o preço, vai virar 400 a arroba, como que vai ser a questão da rentabilidade? E a gente tem que parar e pensar um pouco nisso. Os preços, né, da soja e do milho trabalharam em baixa em relação ao que a gente teve para 2023 durante esse ano. Trouxe uma rentabilidade positiva até para quem fez confinamento, né? O Confina Brasil acabou viajando o Brasil todo, vendo isso em todos os pedaços do Brasil, praticamente uma rentabilidade bastante positiva, porque justamente que a ração estava um pouco mais barata, mesmo em um momento de baixa da arroba do boi gordo, negociada aí 200, 240, 220 reais, dependendo aí do estado que estava. E quando a gente pensa aí numa arroba 350, 360, 400, vamos supor aí para 2025, como que vai ser essa demanda para a soja? Todo mundo vai estar correndo e querendo comprar a ração? Vai ter uma demanda muito alta que vai impulsionar preço para cima? Vai jogar para baixo? Como que vai ser essa rentabilidade para o futuro?
Então a gente tem que ficar de olho. Para esse final de ano, a rentabilidade ainda é positiva, pensando aí que subiu, né, estourou o preço da arroba, é um cenário bastante positivo. Mas 2025 ainda fica até um pouco incerto do que esperar para essa rentabilidade, dentro aí de confinamento ou produção a pasto, né? Os dois acabam sendo afetados. Excelente, obrigada. Tem muita gente aqui elogiando a live, obrigada. A gente fica muito feliz que vocês estejam gostando. Eu estou mais feliz ainda que nós batemos o recorde da live passada, com mais de 400 pessoas simultaneamente ao vivo assistindo esse conteúdo. Vamos ampliar essa mensagem, levar para mais gente. Dia importante, 6 de novembro de 2024, repercussões do cenário político, do cenário de clima, dólar e preço de soja, milho e alta do boi. A nossa pauta, quem faz é você. É só enviar a pergunta e os nossos convidados vão responder. É hora de girar a mesa, não ainda com convidados. Daqui a pouco a gente vai ter clima, vai ter manejo de safra, mas agora é hora de girar a mesa para olhar para milho. Milho, segunda safra, preço do milho. Muita gente aqui perguntando para o mercado do milho futuro. O que vocês nos diriam? Pergunta o Carlos Parreiras. E aí, Matheus, o cenário do milho é igual da soja? Melhor fechar um pouco de negócio agora ou esperar para vender, porque o mercado é altista na sua avaliação? Olha, Kellen, o mercado do milho especificamente, né, ele tem uma correlação com o mercado doméstico mais forte que a soja, né, enquanto que mais de 2/3 da soja é colocada para fora do país, no milho é o contrário, mais de 2/3 do milho é retido dentro do nosso Brasil. Grande parte desse milho retido vai para o consumo da pecuária total, né, não só da bovinocultura de corte e leite, mas também da suinocultura, da avicultura. Então, é o mercado doméstico, né, que dita, né, e coloca as rédeas no mercado de cereais dentro do nosso país. Como o nosso grande amigo Pedro tem dito, né, a atividade da pecuária esse ano ela está um pouco mais saudável, tem essa percepção que os preços devem continuar subindo em 2025, né, o que melhora assim, a estagnação, pelo menos estancar, né, eventuais quedas ao mercado do milho para o próximo ciclo safra. Uhum. Como nosso principal consumidor de milho, que é o caso do nosso próprio Brasil, a cadeia pecuária do nosso país está saudável, é algo que a gente espera também, né, que seja repassado esse sentimento, né, ao mercado de cereais. Então, a gente vê que em 2025, o mercado de milho, né, é um mercado mais estagnado, não deve sofrer tantas pressões, né, como o mercado da soja tem sofrido por agora, Kelly. Interessante. A gente daqui a pouco, gente, vai ter respostas ao vivo sobre clima. E essa é uma questão que importa bastante, porque a gente viu um começo de safra de soja meio difícil ali em Mato Grosso. Chuvas vieram, plantio acelerou, segundo mais acelerado da história, mais adiantado. E aí muita gente se pergunta como é que está a janela para o milho. Será que mais gente vai ter que fazer sorgo? Porque não vai dar exatamente para fazer o milho. Qual o cenário, Matheus? A sua visão para a safra de milho que vem aí é um cenário de safra cheia também, em função do clima? Kelly, ainda é prematuro a gente alegar que é uma safra cheia, a gente ainda está longe de iniciar um ciclo de plantio da segunda safra brasileira, que é a safra mais importante do nosso país. A safra de verão ela vem se desenvolvendo muito bem no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que leva a algo em torno de 30 milhões de toneladas totais de nosso milho no Brasil. Porém, a segunda safra, sim, ela sofreu esse problema de encurtamento de janela, em especial dentro do estado do Mato Grosso, porém sofreu uma expansão de janela em estados como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, estado de Goiás, Tocantins, que foram estados que iniciaram o plantio de maneira mais acelerada e devem concluir, Kelly, também a semeadura da safra de verão de maneira um pouco mais antecipada. Então a gente vê que a janela para 25, Kelly, da safra em específico, safra de inverno, segunda safra de milho, né? É uma janela ainda regular, saudável, em exceção a algumas partes do Mato Grosso que sim perderam janela, né, que não vão ser capazes de colocar o milho dentro da janela ideal. Então, ainda assim, temos um cenário regular, né, para a construção de oferta de milho em 2025 no Brasil. Excelente, eu quero agradecer a todos que estão aqui na live e especialmente aos que estão nos mandando mensagens elogiosas, agradecendo a nossa live. A Andréia está dizendo parabéns, conteúdo muito bom. A Mori Eliane está dizendo que a live está excelente. E mais uma mensagem aqui do Pedro Matusalém que está dizendo parabéns, é muito bom porque estamos sendo muito bem informados. Tem ainda alguém que disse aqui que não era uma live, que era um show de informação e conteúdo. Que legal, a gente fica muito feliz. Esse conteúdo é especialmente feito para vocês. Pedro Matusalém pergunta para você, Pedro,
Aí ele diz: a gente está aqui muito animado na região de Sinop, Mato Grosso. Será que o preço do boi vai mesmo continuar subindo? Essa é a pergunta que eu queria fazer para fechar com você. E também o preço do bezerro, que mais gente está perguntando. O preço do bezerro também vai continuar subindo? Conta para gente. Todo mundo quer saber da reposição, né? Que quando a gente tem virada do ciclo, o primeiro que afeta é justamente o bezerro, né? Então, até mesmo no nosso evento da Scott, faz pouco tempo, eu mostrei um cenário que se repetisse o último ciclo, a roupa do bezerro ia chegar a R$ 620 para a roupa, todo mundo soa, você tá louco, tá maluco? E hoje a gente vê o preço da roupa do boi gordo a 340 e todo mundo tá imaginando, 2025 pode ser que chegue então a 600 na roupa do bezerro. Uma brincadeira, né, que a gente acaba fazendo com os números, né, vendo os cenários que se repetem, para ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas é aquilo que eu falei, são normalmente, né, quando a gente pega o ciclo do cenário de reposição, são 2 anos de alta para trabalhar com 4 anos de baixa, praticamente um cenário de 6 anos. É claro que em alguns momentos acontece aí de ser 1 ano e meio para 3 anos, e ser um pouco mais curto ou até um pouco mais longo, dependendo de tudo que a gente está tendo. Questão de demanda, questão de custo de produção, questão até mesmo de isenção de imposto, tudo que acontece, se vai ter o governo vai estar ajudando ali a produção pecuária, se não vai estar, como que vai ser esse cenário, então acaba impactando bastante. Mas o que a gente tem? Um cenário bastante positivo para a arroba do boi gordo para esse próximo período, por mais que os preços futuros acompanhem ali até abril, maio, trabalhem um pouco mais em queda, porque é o momento de safra, né, questão das pastagens. Mas tudo indica que 2025 deve ser um cenário de preços bastante positivos, por mais que a gente tenha queda da questão da safra, mas a gente deve ter até um investimento muito grande dentro das pastagens, dentro de confinamentos, o pessoal acaba recebendo mais e acaba repassando isso para investir dentro do seu sistema de A produção. gente vai falar disso já já. Pedro vai se despedir da gente um pouquinho antes, porque a gente vai ter que rodar as cadeiras aqui. Na sequência, a gente vai ter respostas sobre clima. Clima se conecta muito com milho e soja. Matheus vai ficar um pouco mais. A gente vai receber novos convidados, mas eu vou dar 30 segundos para todo mundo que está ao vivo mandar a última pergunta sobre boi para o Pedro responder. 30 segundos, a última pergunta. O Pedro não vai embora sem respondê-las. Escrevam e eu volto para o Matheus enquanto isso. Pergunta Matheus: nova era Trump trará efeitos para a condição do dólar ser mais alto, ou você está olhando muito mais para os fatores domésticos aqui do Brasil para apontar um dólar mais para cima, como você disse há pouco? Olha, muito boa pergunta, viu? E o principal fator, né, que temos para a sustentação do dólar em alta é o cenário interno. Agora, tudo que vem de fora, né, tem sim, traz esse impacto direto ao nosso mercado local. A era Trump, né, ela traz esse sentimento que a economia norte-americana volta a acelerar com mais intensidade, retomando, né, investimentos estrangeiros para a economia estadunidense, retirando de emergências, como é o caso do Brasil. Então, acaba que o Trump passa por um fator de catálise. Ele acelera o movimento que já estava sendo observado de concentração, né, de novos investimentos em economias já desenvolvidas. Então, Trump chegando realmente à presidência agora em 2025, ele acelera ainda mais esse movimento, né, Kelly, que mantém essa tendência altista ao dólar que já estava já pré-direcionada, né, por fatores internos do Brasil. Excelente. Agora, Pedro, 30 segundinhos, 3 perguntas, é rápido, é bate-bola para você. Pergunta Então, da nossa audiência para você ir embora e deixar todo mundo com informação feliz aqui. Eloy Seves pergunta: quanto tempo dura a alta do boi? Dá para responder essa? a gente deve ficar com a alta até 2026, tranquilo. Gabriel Cenário... pergunta: o boi chega a 400 antes do fim desse ano? Provavelmente não, né? Muito difícil, a não ser que tenha uma demanda exportadora muito grande e também pelo nosso mercado interno. Josué, retenção de fêmeas pode ser afetada por medo do ciclo não conseguir suportar os preços? Pode ser afetada, assim, a gente deve ter uma posição muito mais baixa, né? Uma participação muito menor de fêmeas para esse próximo período, porém, se tiver alguma queda nos preços, alguma coisa acontecer, cenário volta a descartar as fêmeas aí. Gostei, ping-pong altamente eficiente. Aplausos para Pedro Gonçalves, da Scott Consultoria. Muita gente aqui dizendo ótima live, Fábio. Forte abraço para você. Mandando abraço aqui para o Pedro. A todos do time Scott, obrigada, Pedro, por estar aqui representando a Scott na nossa live. Nós agradecemos muito. Volte sempre. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Kellen. Forte abraço a todo mundo que acompanhou. Até a Até a próxima. próxima. E a gente Pedrão. segue
ao vivo aqui, é hora de chamar o Michel Tomazella, que vai trazer informações para a gente. Ele está já conectado com a gente. Michel, chega mais, dá oi para a nossa audiência, porque o Matheus está dizendo que a condição climática está boa, a safra está se desenvolvendo e o pessoal quer saber da safra de milho, da condição da pastagem. Mas, primeiramente, eu tenho que te dizer, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Kellen. Obrigado por estar aqui na live com vocês. Michel, conta pra gente esse momento aí de uma certa animação, né, com a melhora do preço, por exemplo, do milho. Ainda assim, a relação de troca melhorou, mas os negócios para a safra nova estão relativamente atrasados até agora? Ou o pessoal se animou e começou a fechar mais o pacote tecnológico? Kellen, com as mudanças aí, a parte climática e a parte de melhora de preços, o pessoal se animou, mas ainda percebemos um atraso na comercialização dos insumos, né, principalmente defensivos. Isso traz um risco, né, para o produtor de um certo descasamento, né, realmente pode acontecer. Do lado, as relações de troca estão muito atrativas, né, e a Ihara traz tecnologias importantes aí para milho, que o produtor pode contar com a gente, soluções para manejo de herbicidas, soluções para manejo de pragas, como percevejos e cigarrinhas. Então, queria dizer que a Ihara está preparada, né, e contem com a gente aí para trazer soluções efetivas para os desafios aí da cultura do milho. Muito bem, obrigada. Obrigada, Michel, pelas informações. Para todos que estão na live, tem desconto, hein, gente? Acesse rara.com.br/desconto e aproveite para fechar o pacote tecnológico com melhores oportunidades. Vocês já devem ter visto que estamos com a nossa convidada, Ludmila Camparoto, da Rural Clima Agrometeorologista, que eu espero vem nos trazer boas notícias. Seja bem-vinda, Ludmila. Obrigado, Kellen. Boa noite a todos, Matheus. E, Kellen, a gente vem com boas notícias, né, Matheus? Matheus já deu um spoiler aí do clima, e realmente, Kellen, acho que as chuvas, né, que vem acontecendo animaram os produtores, né, o plantio, como você disse, deslanchando aí entre o final de outubro e início de novembro, né? E a expectativa é muito boa aí ao longo dessa safra. Expectativa muito boa, quer dizer, regularidade das chuvas para safra de soja, apontando para uma produção recorde. Essa condição vai ser, por exemplo, um verão tão bom ou um verão chuvoso que pode ter uma colheita um pouquinho desafiada? Eu acho que esse vai ser o grande desafio dessa safra, Kellen. A gente vinha dizendo, né, que as chuvas iam atrasar um pouquinho, realmente aconteceu, mas o plantio está avançando, né? Em áreas do Mato Piba, as chuvas chegando, começando a se regularizar. Mas eu acho que a grande questão esse ano são as chuvas previstas entre janeiro e fevereiro, vai pegar grande parte aí da colheita, principalmente em áreas do Cerrado. Isso pode, sim, atrapalhar um pouco, até mesmo a produtividade, né? A gente tem uma condição de muita nebulosidade, falta de luminosidade, então isso pode acabar afetando de maneira mais pontual, é claro, né? Mas a gente tem chuvas boas para o desenvolvimento ao longo do ciclo. Agora, o produtor tem que estar preparado, né? Principalmente com essas chuvas, a gente tem uma condição de pressão de doenças muito grandes, muito alta esse ano, né? Então, o produtor tem que estar com o produto dentro da fazenda e não perder os times de aplicação. Acho que esse é um ponto fundamental. Muito obrigada, Ludmila. A gente segue em frente agora com nossas cadeiras que giraram aqui com você, Matheus. Pergunta do Rodolfo Botelho, Rodolfo, lá do Paraná, que diz: como é que deve ficar o contrato futuro de soja com essa oscilação grande no dólar, hein, Matheus? Abraço ao grande amigo Rodolfo Botelho. Sendo bem objetivo, né? A gente não tem essa correlação direta ao mercado, é uma correlação espúria que a gente chama, apesar de parecer que tem relação, a relação ela é fraca em relação quando o assunto é oscilações de dólar e interferência no mercado em Chicago. A gente vê que o mercado de Chicago tem as pernas, né, voltadas à base fundamental, que é a construção de oferta e demanda. E Deus ouça a Ludmila, que a gente tenha realmente um cenário agraciado do clima de agora em diante, que se reconstruindo, né, Rodolfo, essa oferta no Brasil, que vem sendo prejudicada, como eu já disse, há 4 anos passados, reconstruindo essa oferta, a gente gera essa pressão ao contrato em Chicago, né, que infelizmente sofre com dificuldades, né, de justificar novas altas, quando essa percepção de uma safra saudável sendo construída aqui na América do Sul.
Muito legal. Quero agradecer a todos que estão enviando mensagens, a vocês, a todos nós. A Cris disse parabéns, muita informação de qualidade de forma muito objetiva. O Fábio está dizendo pecuária e rara, parabéns. E já que ele falou de pecuária e rara, eu volto para você, né, Michel? Nesse contexto em que a gente viu aqui a Scott apontando que há condições sim da arroba chegar aos 400 e que pode acontecer ainda em 2025, que a arroba do boi tem um sinal para cima, que o bezerro também tem um sinal de preço para cima, há uma motivação, um otimismo entre pecuaristas. Esse otimismo está se revertendo em mais disposição para investir, por exemplo, na melhora das pastagens? Como é que está a condição hoje e a atratividade para o pecuarista? Sim, com essa mudança e com o início das chuvas, a disposição aumenta bastante. Eu tenho que dizer uma coisa para o pecuarista, né? Primeiro delas é que pasto é lavoura. Significa que ele precisa realmente investir. Muitas vezes a gente vê uma reticência do pecuarista de fazer investimentos, mas ele precisa, para aproveitar essa alta da arroba, ele precisa estar com a pastagem, que é o alimento mais barato da pecuária e do gado dele, muito bem cuidado, porque meu dinheiro, nesse caso, é capim. Né? De fato, esse dinheiro é capim. E, assim, a gente percebe uma predisposição, até pelos dados históricos, Kellen, a gente percebe que anos de alta da arroba, existe uma redução de pastagens degradadas no Brasil. O pecuarista, ele faz um melhor manejo de herbicidas e ele faz um melhor manejo de algumas pragas, como a cigarrinha da pastagem. E, nesse ponto, gostaria de afirmar que a Irrara hoje conta com soluções completas, tanto para o manejo das plantas daninhas, como para o manejo de cigarrinhas, como o produto Estrela, Poçante, o próprio Zeus e Terminus, que vem para contribuir nesse sentido com o manejo dessas pragas que podem reduzir a produtividade e sustentabilidade da atividade que ele exerce. Excelente, Michel. A gente está vendo um contexto econômico e atrelando isso a manejo de lavoura e investimento para melhorar as oportunidades. A Thaís, que está nos assistindo, pergunta agora para você, Ludmila. Teremos um laninha atenuado? De fato, né, as previsões são de um laninha mais fraco. Laninha mais fraco quer dizer que vai acontecer o que na prática? Kelly, a gente tem um laninha que deve se formar ali no finalzinho do ano, né, início do próximo ano, mas de maneira muito fraca. E é uma laninha muito curta, né? Eu falo que é tiro curto. Então, o clima nas regiões deve ficar muito próximo à neutralidade de cada região. Primeiro que a gente já vai ter uma condição de temperaturas mais amenas, né? Só o fato da gente ter o Oceano Pacífico com águas mais frias, as temperaturas já devem ficar mais dentro de uma condição normal. Mas nós temos sim uma condição esse ano que pode ser de mais chuvas na região centro-norte do Brasil, principalmente pensando em verão, e um pouquinho menos chuvas na região sul. Mas pelo fato da laninha estar muito fraca, dificilmente nós teremos períodos prolongados de veranico, mesmo no sul, mesmo falando de laninha. Então, a gente pode sim, durante esses períodos que a gente tiver mais chuvas na faixa central, áreas da região sul, e eu falo principalmente sul do Rio Grande do Sul, algumas áreas do sul do MS, abrir ali uma semana, 10 dias sem chuvas. Mais que isso, por enquanto, a gente não vê. Então, realmente é uma condição bastante favorável. Muito bem, a gente está agora com 20 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Nesse momento eu quero chamar a atenção de todos que nos assistem, essas centenas de pessoas, auditório lotado, obrigada, para que vocês enviem já as perguntas. É a última rodada, gente. Ficou com alguma dúvida? É hora de enviar a pergunta, porque aí a gente vai selecionar e vai fazer aquele ping-pong legal com os nossos convidados para vocês irem dormir tranquilos de que estão muito bem informados, porque a nossa Super Live segunda edição o ajudou a compreender melhor o cenário presente e futuro. Enviem as perguntas já. A Van Barbie acabou de escrever. Matheus, para você. Ainda há soja disponível da safra 23-24 para comercialização? Se há, quanto por cento? Entendo que ela quer saber algum tipo de pressão que isso pode gerar na formação do preço da commodity. Ainda há, sim, disponível. A gente tem em especial Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com os maiores estoques, né, do Brasil. Quando a gente vai à procura do mercado da soja disponível aqui no Centro-Oeste, a soja já é escassa, por isso os preços em elevação. Algumas praças do Mato Grosso registrando os preços acima de R$ 150 no disponível agora, porque há escassez generalizada do produto.
Mas no Rio Grande do Sul, em especial, né, quase que um terço da safra colhida no território gaúcho esse ano ainda está estocada, o que gera uma dificuldade local no mercado, no estado, né, a ter uma reação mais significante do preço por agora. Então, dificultando esses mercados locais, porém favorecendo aonde tem a escassez do produto na região centro e norte do Muito país. bem, volto para você, Michel. A gente falava aqui de algumas regiões que, com o atraso na semeadura da soja, perderam um pouco da janela da segunda safra de milho. Muita gente olha para o sorgo como uma opção. A gente tem visto o sorgo ganhando relevância em algumas regiões do país. Existem bons produtos para fazer o manejo do sorgo, assim como se faz o manejo do milho? Sim, Kellen, existe excelentes produtos. O sorgo, da mesma forma que o milho, exige um manejo cuidadoso, tanto no manejo de pragas e plantas daninhas e doenças. A gente vê um cenário, né, como a gente positivo na parte climática, mas em algumas regiões, como foi dito, pode haver um atraso. E o sorgo, o Matheus pode até comentar melhor, mas está com uma excelente paridade com o milho. A gente até estava brincando, né? Está com uma paridade próxima a 80%, 90% do valor do milho, e isso com certeza deve estimular e deve, acima de tudo, apesar de ser uma cultura mais rústica, estimular o uso de tecnologia. E as mesmas pragas hoje que atacam milho, atacam sorgo. Nós temos problemas com percevejos, problemas com plantas daninhas variadas, e a Ihara tem soluções completas nessa linha também. E mais no final, o que eu vou trazer uma promoção exclusiva para esses cultivos. Opa, então segura aí, gente. Segura, a gente está na última rodada, hein? Promoção exclusiva para quem está assistindo essa super live ao vivo. Volto com você já, Michel, para trazer essa informação. Ludmila, pergunta para você. Ano de Laninha, muita gente preocupado com a região do Matopiba. Oeste da Bahia está perguntando aqui como que vai ficar o tempo para lá. Conta para gente, vai ter alguma escassez de chuva nessa região ali do Matopiba? Almeida Júnior, previsão para o oeste da Bahia em janeiro, fevereiro. Pessoal também, o Jonathan, perguntando para Tocantins e assim por diante, se puder responder para a gente. Kellen, eu acho que o novembro é o grande mês de preocupação, porque as chuvas estão atrasando também por lá. Do mesmo jeito que atrasou na região central, está demorando um pouquinho para chegar, principalmente nessas áreas mais ao norte da região oeste da Bahia, sul do Piauí, Maranhão, aos poucos está chegando algumas áreas, mas ainda está muito irregular. Mais daqui para frente, a tendência é de que essas frentes frias que entram lá pela região sul consigam avançar até a região centro-norte, né, pegando a região do Tocantins, região do Matopiba. Então, nós ainda teremos alguns intervalos sem chuvas, então alguns produtores ainda ficam ansiosos, né, com o plantio que está começando a acontecer de maneira mais, né, regular por lá. Mas começando essas chuvas, chegando essas chuvas por lá, dificilmente nós também teremos longos períodos de estiagem, tá? Então, é uma condição de a primavera ainda de chuvas muito irregulares, praticamente em todo o Brasil. Irregulares em termos de volumes. Elas estão acontecendo, mas varia muito volumes. E vai ser a mesma coisa para Matopiba. Mas ao longo do mês, segunda quinzena de novembro, dezembro, as chuvas vão acontecendo de maneira bem mais frequente por lá. Excelente, gente. Vamos para a nossa última rodada. É aquele ping-pong, aquela última mensagem. E antes disso, eu quero saber quem já clicou no link que está aqui embaixo, ihara.com.br. A gente agradece demais ao apoio da Ihara nesta super live que proporciona esse momento de troca de perguntas e respostas ao vivo com um dos maiores especialistas do nosso setor. A gente está trazendo um time de peso para você ter sempre uma informação mais qualificada, mais apurada e objetiva para tomar as suas decisões. Michel, a palavra é sua. Qual é a promoção, o desconto? O que você traz para a audiência que está aqui há quase uma hora conectada conosco? Nossa contribuição, Kellen, hoje, vamos lá, nós precisamos estimular esse produtor que está indeciso ainda, que está com risco climático. A gente vai estimular ele a fechar e aproveitar uma excepcional relação de troca com o produto deles pelo produto da Ihara. Então, eu queria dizer que a partir da semana que vem, a Ihara está lançando uma campanha especial que vai contemplar tanto os cultivos de milho, sorgo, os cultivos de segunda safra de forma geral e pastagem, e especialmente para quem participou e quem está participando dessa live,
reforço, acessem o site www.ihara.com.br/descontos, no plural, e lá vocês vão acessar um voucher especial para a nossa linha de inseticidas, que contempla os produtos Zeus, Estrela, Terminus e Maxan. E os produtores rurais, pecuaristas, que fizerem o seu cadastro lá, acessarão esse voucher para serem utilizados em todo o território nacional. É uma forma simbólica de agradecer a participação desse público que está aqui com a gente por essa 1 hora que está aqui. É mais do que simbólica, é real, ou seja, menos custo de produção, uma melhor garantia da relação de troca. Muito obrigada, Michel, por trazer essa condição especial para a nossa audiência que é tão qualificada. Centenas de pessoas a 1 hora conectadas conosco. Matheus Pereira, Pátria Agronegócios, uma satisfação tê-lo conosco. Muitas mensagens chegaram a você e aí fica aqui o espaço para você deixar a última mensagem. Dia de eleição de Trump nos Estados Unidos, dia de dólar cada vez mais próximo de 6, dia de clima regular no Brasil, perspectivas ainda de safra cheia, soja, milho, mensagem final, hora de vender, hora de esperar, preço é para cima, preço é para baixo. Embrulha essa informação para gente. Muito bem, Kelly, muito obrigado pelo espaço mais uma vez estar aqui contigo, minha amiga. Não é de ontem né, que a gente está aqui sempre trocando figurinhas por aqui, Kelly. E sendo bem objetivo, né, aquele que a gente quer conversar, que é o produtor no nosso país, que é o pecuarista. Safra 25 é uma safra que exige um pouco mais de atenção, realmente não ficar nessa esperança, né, de preços surgindo do nada, né, por efeitos que ainda não estão no radar. A gente precisa realmente garantir boa proteção nas vendas 2025, não aparecer com pouco volume comercializado, como aconteceu no ano passado. Tá? Boa informação, bons parceiros do lado, como a Ihara, né? Eu venho aqui até trazer o relato também, que antes de vestir esse colete de analista de mercado há quase 10 anos, né? Que fiz agora em 2024. Antes disso, sou filho, sou neto, sou sobrinho, até papagaio dentro de casa, produtor rural. Então, vivo do campo, né? A Ihara sempre tem um grande parceiro lá junto conosco também. Agradeço imensamente o espaço, Ihara, em nome de Michel, em nome de Kelly. Um abraço a todos, foi um prazerão estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada a você e a todo o seu time da Pátria Agronegócios que estão aqui agradecendo e dizendo que foi uma super live. Muita gente perguntando se vai ficar gravada a live. Eu sempre deixo essa opção em aberto. Se quem ficou até agora disser quero que a live fique salva, a gente salva. Se vocês disserem não, já aprendi tudo, pode descartar essa live, não tem mais nada para aprender, a gente deleta. Simples como isso. Querem que a live fique salva? É só escrever aqui embaixo. Salva, porque daí ela lá no feed e no meu podcast vocês podem ouvir de novo. E aí, querem ou não querem que a live fique salva? Enquanto vocês me respondem, a resposta, a última mensagem da Ludmila. Condição climática, safra nova para soja e para milho vai ser boa, safra cheia vem aí. No que depender do clima, tá tudo bem, Ludmila? Eu acredito que para a soja, sim, Kelly. Eu acho que a gente vai ter um ano fantástico aí pela frente. É claro que o produtor tem que tomar alguns cuidados, sempre acompanhar, né, o clima para fazer o melhor planejamento possível, né? Para a safrinha, como o Matheus também já disse, nós temos sim uma janela apertada, Kelly. O plantio avançou rapidamente, a gente tem algumas áreas com janela boa, mas eu acho que esse é um ponto de atenção, sim, esse ano. A janela do milho segunda safra. Se a gente continuar com essa tendência da laninha muito fraca, a probabilidade das chuvas cortarem dentro do que é o normal de cada região é bastante grande. É um cenário que a gente vem analisando, né, com bastante calma e muito critério, que a gente tem que falar um pouquinho mais lá na frente, mas eu acho que é um ano de atenção, sim, à segunda safra em relação ao calendário devido às chuvas. Super importantes as informações, Ludmila Rural Clima. Michel, a última palavra é sua. Tá todo mundo aqui pedindo para deixar salvo e eu agradeço. A gente se sente lisonjeado, né? Porque se o pessoal quer que a live fique salva, quer dizer que o nosso conteúdo vai fazer alguma diferença na tomada de decisão. Vai ficar salva no feed do meu Instagram, para quem quiser acessar imediatamente depois ela já vai para lá. E amanhã ela estará disponível como um podcast no meu podcast para que vocês possam ouvir enquanto vão para a fazenda, enquanto vão para o trabalho. Michel, a última palavra é sua. Desconto Ihara. Se todo mundo souber pelo menos o nome de um dos produtos que está na lista, a gente já saiu vencedor hoje, porque isso pode nos ajudar a melhorar a entrada de mais produtos que garantem um excelente manejo das lavouras, não é? É isso aí.
Aproveita aí, vou fazer um desafio, ó. Vão escrevendo o nome dos produtos aí que vocês ouviram na live, complementando aquela live, você salva, deixem aí para vocês guardarem os produtos. Acessem o site, agradeço imensamente toda a nossa audiência. Obrigado, Kellen, Ludmila, Matheus e ao Pedro, que nos deixou mais cedo. Agradeço em nome da Ihara, obrigado. E tenho certeza que a gente pode contribuir um pouquinho hoje com o sucesso do produtor brasileiro, Muito que é esse o nosso obrigada. objetivo. É isso Obrigado. mesmo. A agricultura é a nossa vida, já diz a Ihara, e a gente está muito feliz aqui de contribuir com conteúdo que ajude vocês a tomar decisões. Obrigada pelo recorde de audiência. Nós tivemos mais de 420 pessoas simultaneamente conectadas conosco, público altamente conectado, altamente sofisticado aqui do nosso agronegócio, Pátria Agronegócios, Scott Consultoria, Rural Clima, Ihara, e a todos vocês, nosso muito obrigada. O pessoal atendeu o seu chamado, hein, Michel? Tá todo mundo escrevendo aqui, ó. Zeus. Tá todo mundo com os produtos Ihara na ponta da língua. Parabéns. Obrigada. Fiquem Obrigado, bem. gente. Até a próxima. Tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.